Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um episódio do programa DC Entrevista. No programa de hoje, nosso convidado é Elvis Vitorino da Silva, diretor da Executiva Nacional da CBGE, que é um sindicato, que representa os servidores no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nesse nosso bate-papo, vamos falar sobre a importância do concurso que foi autorizado para 895 vagas efetivas nos cargos de técnico, analista, tecnologista e pesquisador, que abrange aí os níveis médio e superior. Vamos também conversar sobre a situação atual do quadro de pessoal do IBGE, sobre as atividades que são desempenhadas pelos novos servidores, que é aqueles que vão tomar posse nessas carreiras, e também vamos falar como é que é o trabalho no IBGE, que é o maior instituto de pesquisa do país. Elvis, eu agradeço aqui a sua disponibilidade de conversar com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural, Desejo a você aí uma boa entrevista e quero que você aí contribua, tenho certeza que você vai trazer aí muitas informações relevantes a respeito do IBGE para que os nossos alunos saibam como é que é trabalhar nesse instituto tão importante para o país. Obrigado pela sua participação, Elvis. Luiz, eu que agradeço em nome da CBGE, o Sindicato dos Servidores do IBGE, e acho que a gente pode fazer uma fala assim no sentido de falar como foi minha trajetória, para tentar sensibilizar e motivar as pessoas que estão fazendo o concurso, e por isso eu agradeço ao pessoal do Degrau Cultural, por esse espaço da gente colocar não só o que é a atividade do IBGE, mas também como é que o órgão se encontra hoje, quais são as demandas que a gente tem enquanto sindicato, qual é a nossa pauta de reivindicação, para que quem está fazendo o concurso já tenha uma visão bastante aprofundada do órgão e que possa se motivar também, não só para passar no concurso, mas para se engajar também enquanto servidor público, que tem uma pauta de reivindicações em torno da qualidade do serviço público, em torno de salários, então é muito legal. E o público de quem faz concurso é um público importante, principalmente a pressionar o governo para realizar concurso, para abrir vagas. Então, acho que dentro desse cenário aí a gente pode ter um bate-papo bem interessante. Com certeza, e vamos ter, sem dúvida alguma, Elvis. Antes de efetivamente a gente falar aqui sobre o concurso em si, como é que o sindicato recebeu a notícia do concurso, que foi finalmente autorizado, após um longo tempo, eu queria que você falasse primeiro de você, Elvis. Quando é que você ingressou no IBGE, Qual é a carreira que você ocupa no IBGE? Perfeito. Luiz, eu atualmente exerço o cargo de técnico em informações geográficas e estatísticas e entrei no IBGE em 2006. Vou falar um pouco assim sobre como é que foi esse processo. Eu estava terminando a faculdade de Sociologia e estava fazendo iniciação científica e tal, e um colega me falou, vai ter um concurso para o IBGE e tal. Eu falei, beleza e tal. Até então, até nem tinha tanto foco em concurso público, estava na faculdade ainda, e passei numa banca, comprei um material para estudar e comecei a estudar. Fiquei em torno de uns 4 meses estudando, com foco legal. E realmente era o primeiro concurso, foi o primeiro concurso que eu fiz e passei bem colocado, primeiro colocado para o município que eu fiz, que foi no Rio Grande do Sul. Na época eu morava no Rio Grande do Sul, fazia Universidade Federal lá e passei. Aí falei, pô, que legal e tal. Iniciei minha atividade em uma agência de pesquisa, uma agência chamada Agência Viamão, que fica na região metropolitana do Rio Grande do Sul. E lá, assim, eu tive uma visão bastante aprofundada do que é a atividade do IBGE, porque o IBGE tem a sede do IBGE, que fica no Rio de Janeiro, onde tem as diretorias de pesquisa, que elabora as diretrizes do órgão, tem as unidades estaduais, que hoje são superintendências, que administram as atividades de pesquisa, e tem as agências, que é quem realmente coloca o pé no barro, vamos dizer assim, a mão na massa, para coletar dados. Então, quem trabalha em uma agência de pesquisa tem uma visão muito complexa, assim, muito completa do que é o IBGE, porque todas as pesquisas desembocam nessas agências, sejam as pesquisas populacionais, agropecuárias, econômicas, demográficas, todo tipo de pesquisa cai na agência, Então, logo eu entrei, assim, o primeiro dia de trabalho, a gente já foi para campo, Aí a gente foi coletar, já fomos coletar lá um setor da PNAD, que é uma pesquisa importante, que na época era PNAD anual, agora é PNAD contínua, e a gente já chegou conhecendo a realidade de campo. Isso foi muito bom, assim, porque dá um choque de realidade. Geralmente quem estuda para concurso, ou quem faz faculdade, vive dentro de uma certa realidade muito específica. E quando você entra
para uma atividade de pesquisa no IBGE, você vai saber, né, vai conhecer a fundo o que é o Brasil. Vai lá visitar as propriedades rurais, vai visitar favelas, condomínios fechados. Então, você tem uma visão muito aprofundada sobre esse Brasil tão complexo e tão desigual. Em seguida, a gente começou a fazer as pesquisas econômicas, visitando empresas, pesquisas agropecuárias, né, visitando as propriedades rurais. Então, eu poderia, assim, de forma geral, dizer assim que a atividade de agência ela é uma atividade muito dinâmica, né? Você, a todo momento, é demandado para um determinado tipo de pesquisa. E para quem gosta, né, de um trabalho que tem esse dinamismo, ela é muito interessante, né? Porque às vezes a gente tem uma impressão que o funcionário público, né, é aquele burocrata que fica lá carimbando, assinando. Hoje em dia nem tanto, né, carimbando, porque está tudo informatizado. Mas a gente acha que é um cara que trabalha numa mesa, né, numa cadeira, lá não. Na agência, quem vai se preparar para concurso para trabalhar em agência tem que ter esse perfil, né? Pegar carro, dirigir caminhonete, entrar em terra indígena, quilombola. Então, assim, é o melhor dos mundos que tem no IBGE, eu considero a agência, por conta de toda essa riqueza. É bom que é um trabalho bastante dinâmico já, né? Para quem gosta de dinamismo, pô, vai curtir bastante trabalhar no IBGE, sem dúvida alguma. Perfeito. Porque a gente tem 570, vou arredondar, 570 agências espalhadas em todo o território nacional. Então, tem agências de região metropolitana, tem agência de interior, tem agência lá no Amazonas, então tem agência em tudo quanto é canto do Brasil. E uma atividade, como eu falei, né, bastante complexa. E aí, à medida que os anos foram passando, a gente, né, claro, vai recebendo treinamento, né, para realizar essas pesquisas. Mas eu diria que esse primeiro contato ele é importante porque é tipo um batismo. Você vai sendo batizado, então você vai entendendo aquela realidade. Aí a gente foi recebendo treinamento, treinamento de base territorial, treinamento de pesquisas econômicas, até que finalmente eu atuei no Censo Agropecuário em 2007, Censo Agropecuário, e a contagem populacional, que aí sim você tem uma demanda, né? O censo é uma atividade que demanda a força de trabalho, recruta toda a força de trabalho do IBGE. Claro que naquele tempo a gente tinha um quadro de funcionários muito mais robusto, né? Tinha muito mais gente no IBGE, o que permitia que os funcionários do quadro atuassem em várias coordenações, né? Coisa que hoje não tem ocorrido mais, né? Em virtude da escassez de mão de obra, os quadros de coordenação têm sido ocupados por servidores temporários, o que é muito ruim, né? Porque são pessoas que têm até boa vontade, né? Têm qualificação, mas não têm a experiência que é necessária. Então, isso cria problemas para a própria pesquisa, né? Porque a realização de um censo, você precisa ter tomada de decisão muito rápida. Então, para tomar uma decisão de forma rápida e efetiva, você tem que ter uma experiência, né, de casa. Então, o pessoal que chega como trabalhadores temporários, eles ainda estão se ambientando na casa, entendendo os processos, recebendo as qualificações. Então, às vezes, não dá para a gente conseguir atuar de forma tão efetiva com esses trabalhadores temporários. E aí o censo, meu amigo, é uma coisa de louco, assim, é trabalho em cima de trabalho, realmente você perde assim, aquele conceito, né, de trabalho das 8 às 17 e você passa a viajar, né, por vários municípios. Nessa época eu ainda estava no Rio Grande do Sul e eu atuei tanto na região ali da região metropolitana de Porto Alegre, como tem municípios do sul do Rio Grande do Sul e depois da Serra, né? Então, à medida que ia aparecendo demanda, a gente ia se deslocando para cobrir os vazios. E uma atividade rica, né? Porque a gente tem contato, por exemplo, dar um fato assim para ilustrar. A gente chegou lá naquela propriedade rural de Caxias do Sul, né? E visitando as propriedades e tal, então a gente é super bem recebido, o pessoal dá vinho, né? Entrega os garrafões de vinho para a gente, pedaço de queijo, salame, uva, e aí chama a gente para almoçar. Então ainda bem, né, que é bem recebido, né? Ainda bem que é bem recebido. Hoje em dia a gente tem enfrentado alguns problemas na região metropolitana, né? A violência urbana subiu muito, aumentou muito. Complicado. Então tem tido muito problema. As pessoas têm medo, às vezes, né, de atender o próprio servidor, né? Mas, Elvis, fala pra gente assim, qual é o que representa para você trabalhar no IBGE, né? E o que mudou na sua vida depois que você ingressou no IBGE?
acho que trabalhar no IBGE é isso, é conhecer o Brasil profundo, entendeu? É conhecer toda a complexidade do Brasil, toda a desigualdade do Brasil. Tanto é que eu fiz o concurso do IBGE, posteriormente fiz outros concursos, alguns eu passei, mas optei por ficar no IBGE porque eu gostei da atividade. Né? Geralmente, quem passa no concurso do IBGE permanece durante um bom tempo, porque é uma atividade dinâmica, a cultura organizacional do IBGE ela é muito interessante. Assim, eu considero uma cultura organizacional diferente de muitos órgãos, porque existe um vínculo muito grande entre os servidores e a missão da instituição. Não é como em algumas instituições que as pessoas estão ali, né, às vezes, obedecendo um protocolo, né, de forma muito rígida. E no IBGE não, existe essa ideia de vestir a camisa. Então, você se sente acolhido pela casa, se sente com importância enquanto servidor público e acaba permanecendo no órgão, né, ainda que ele esteja passando por uma série de precariedades, mas permanece no órgão, lutando por ele. Então, existe também esse retorno do ponto de vista sindical. Né? Os servidores do IBGE são, em geral, bastante engajados na defesa do órgão. Tanto é que a gente teve aí no censo demográfico 2020 toda uma repercussão, porque foi uma situação muito complicada, quase que a gente não tinha o censo, né? O governo tentou dificultar o máximo que pôde a liberação de verbas, e se não fosse uma ação do STF, né, em conjunto com a atividade do sindicato, da Associação de Servidores, né, que é o sindicato da CBGE, que foi para cima, reivindicando a necessidade do censo, a necessidade de verbas, quase que a gente não teria o censo no Brasil. Então, isso mostra o engajamento dos servidores em torno da missão institucional. E aí, assim, Luiz, eu permaneci no IBGE, já são 16, 17 anos, e ali eu fui progredindo, né, na organização, me tornando coordenador de pesquisa, posteriormente trabalhando no censo. Aí fiz uma transferência, pedi uma transferência para Sergipe, né, atualmente eu estou em Sergipe. Ainda tem isso, né, como o IBGE é um órgão que tem capilaridade, né, está em todos os estados e em muitos municípios, o técnico em pesquisa ele tem a possibilidade de pedir transferência para um outro município. Claro, tem um protocolo, precisa ter a demanda para aquele município, mas ele tem a possibilidade de migrar para uma outra região, migrar para outro estado, para outro município. Mas isso não é só para o técnico, né? O tecnologista, o analista, o pesquisador também, não? No caso do nível superior, a atuação dele é nas capitais. Né? O técnico sim. ele atua no interior, então tem essa diferença. Né? Mas, de qualquer forma, pode pedir depois uma transferência para outra capital, né? Alguém? Né? Pode. No caso do nível superior, existe essa mobilidade entre capitais. No caso dos técnicos, existe entre capitais e entre municípios. Sim, então, isso acaba sendo uma vantagem. Agora, claro, entrar numa outra seara, né, que é a questão do teletrabalho. Com o teletrabalho, isso muda um pouco, né, porque se anteriormente o analista, né, o pesquisador, tinha aquela necessidade de estar vinculado à unidade estadual que fica na capital, que hoje é a superintendência, hoje, com o teletrabalho, ele tem uma flexibilidade maior. Ele pode morar em um município um pouco mais distante. Quando ele for demandado para estar nessa unidade estadual que fica na capital, ele faz a viagem. Né? Então, tem alguns analistas que, né, até em virtude da pandemia, né, a questão das novas tecnologias, tem alguns analistas que estão indo para o interior. Claro, não tão distante assim, né, porque eventualmente são chamados para estar aqui uma vez ou duas por semana, mas o teletrabalho viabilizou isso. Né? Você pode residir algumas horas, né, alguns minutos do município sede da capital, e quando houver necessidade, pode se deslocar para a capital com uma certa facilidade. O teletrabalho, então, está regulamentado dentro do IBGE já, né? Sim. E isso, mas não é só para cargo superior, o técnico também pode trabalhar com teletrabalho, dependendo da situação, do momento? Sim, não, o teletrabalho, quando houve a pandemia, houve uma instrução normativa que abriu para todos os órgãos que assim desejassem aderir a esse programa. Né? Então, foram vários órgãos do governo federal que aderiram ao programa do teletrabalho, né, que é o PGD, Programa de Gestão por Desempenho, e esses órgãos regulamentam quais são os cargos que entram ou não em teletrabalho. No caso do IBGE, todos entraram em teletrabalho, né? Podem entrar em teletrabalho. Então, hoje,
se o servidor assim desejar, ele faz uma solicitação, né, o seu chefe analisa o perfil, né, se ele tem condições de aderir ao teletrabalho, se aquela atividade é condizente com o teletrabalho, é uma atividade que tem que ser presencial, e aí é feita essa liberação. Então, no caso do IBGE, tanto o tecnologista, o pesquisador, ou o técnico, ele tem a possibilidade de ingressar no teletrabalho. E foi até relativamente bem aceito pela casa, assim, os servidores entenderam como algo muito positivo o teletrabalho, e um número bem significativo entrou em teletrabalho, claro, não integral, é um teletrabalho parcial, né? Você tem que estar na unidade estadual 2 ou 3 vezes, a depender do caso. Mas isso, evidentemente, flexibilizou, entendeu? Era uma situação que a gente sabia que existia essa demanda, a pandemia ela acelerou o processo, e agora veio uma nova instrução, que, se não me falha a memória, 24, instrução normativa 24/23, que incrementou algumas mudanças, né? Então, vai ter alguma mudança aí, mas continua no sentido do teletrabalho, né? Porque o avanço tecnológico permitiu isso, né? Sim. A forma como o IBGE e os órgãos do governo federal se organizam permite essa inovação, e os trabalhadores entendem como um aumento de bem-estar, né? Uma vez que hoje a gente, por exemplo, nas capitais, transporte público é caro, é deficitário, engarrafamento, né? A gente tem engarrafamento, a questão da própria segurança pública. Então, assim, tem uma série de fatores assim que acabam inibindo que esse servidor circule pela área urbana. Então, o teletrabalho ele garante uma qualidade de vida. Porém, é importante destacar que o teletrabalho ele não pode, em hipótese alguma, prejudicar o trabalho, o andamento do trabalho. Né? Então, a prestação do serviço está em primeiro lugar. O serviço ele tem que ser bem prestado, a sociedade tem que ter os produtos pelos quais está pagando, mas o processo tecnológico permite isso, até porque uma boa parte da atividade do IBGE, agora retornar um pouco para a atividade do IBGE, ela está informatizada. Né? Vou dar um exemplo, voltar um pouco na minha história. Quando eu comecei a atividade de pesquisa, a gente fazia pesquisa em questionário de papel. Então, a gente saía para campo com uma mochila com, sei lá, 15, 20 questionáriozinhos. E lá, quando a gente abria... hoje em dia é tablet, DMC e tal. Aí batia na porta, ia lá preenchendo e tal. Uma vez que você preenchia esse material, você entregava ao seu supervisor, ele fazia a correção desse material, né, a avaliação desse material, tirava algumas dúvidas e tal, ligava para o morador para resolver alguma questão que estava mal colocada ali, e enviava esse questionário de papel, né, esses maços e maços que acumulavam no final de um determinado período, para a unidade estadual. A unidade estadual digitava esse material, enviava o arquivo para o Rio de Janeiro fazia uma outra crítica, e lá, depois de um tempão, era publicado os resultados dessa pesquisa. Hoje não, hoje é tudo instantâneo. O cara recebe um DMC, né, o pesquisador recebe um DMC, que é um tabletzinho, um celularzinho, preenche o questionário, ali mesmo, no preenchimento do questionário, já tem algumas críticas embutidas, então o cara já está fazendo e criticando o questionário, já, a chance de erro é bem menor. O DMC, ou o tablet, ele tem GPS, então o supervisor sabe se o trabalhador foi ou não no domicílio, quanto tempo ele levou, se, enfim, preencheu o questionário em casa ou lá mesmo no setor que era para ser preenchido. Então, dá muito mais confiança, muito mais segurança a esse trabalho, muito mais monitoramento, vamos dizer assim, para esse trabalho que está sendo realizado. E o pesquisador, geralmente ele está com chip no DMC, ele pode transmitir dali mesmo. Acabou o questionário e já transmitiu. E uma vez que transmitiu, esse material já pode ser avaliado, já pode ser supervisionado, já pode ser criticado. Então, isso aumenta muito a velocidade de produção. Então, por isso que a gente entende que o teletrabalho ele era uma consequência quase inevitável, né? Porque o processo já está todo informatizado. Então, esse supervisor, que hoje está na unidade estadual, ele liga o computador, né? Recebe essa informação que o pesquisador transmitiu de campo instantaneamente, vamos dizer assim. O cara, transmitiu de lá, ele já chegou, aí ele já faz a avaliação, e essa avaliação desse conteúdo, desse material, não precisa ser na sede da unidade estadual, né? Nem na agência. Pode ser feito de casa, ele loga o sistema, abre, já faz o preenchimento, já faz a supervisão e crítica do material ali. Mas, evidentemente, existem momentos que são necessários a presença física, né? Porque é impensável a gente imaginar alguém chegar, ser contratado, receber um material, fazer um treinamento EAD, já sair para campo. Não.
Você tem que ter um tempo de maturação desse servidor, desse trabalhador temporário, para que ele absorva, né, o conhecimento da casa, entenda a complexidade do questionário e saia bem preparado. Então, sim. E essa interação com os funcionários mais antigos é fundamental, né? Para ele exatamente aprender, né? O Elvis, e já que você está nessa parte aí, já falando bem do IBGE, como é que é o trabalho, eu queria exatamente que você fizesse o seguinte, assim, de forma simples, só desse uma pincelada, quais são as atividades desenvolvidas, assim, de forma genérica, dessas 4 carreiras que vão ter concurso? O técnico, o analista, o tecnologista e o pesquisador. O que faz genericamente cada um desses profissionais? Podemos iniciar pelo técnico, que eu acredito que talvez seja até essa parte que você já está explicando um pouco, de fazer as pesquisas em campo, né? Então, assim, o técnico na sequência, o analista, o tecnologista e o pesquisador. Uhum. O técnico, ele é aquele cargo, é aquele trabalhador que realiza efetivamente as pesquisas, né? É ele quem muitas vezes vai a campo, hoje menos até, hoje em dia tem muito trabalhador temporário, né? Isso aí é um outro problema grave. Só para deixar aqui destacado para os telenautas, que o IBGE hoje tem 60% da sua força de trabalho temporária. E isso é um problema, isso é grave. Por isso que esse concurso ele é muito bem-vindo, ele foi muito desejado, a gente trabalhou muito para ele acontecer. E destaco, só aconteceu o concurso para o nível intermediário porque o sindicato bateu o pé e disse que era necessário, tá? Porque o governo federal hoje trabalha na perspectiva de fazer concursos para nível superior. O IBGE ele tem essa característica específica que são as agências, né? Então você tem agência, você tem capilaridade e o cargo de nível intermediário, no caso do IBGE, ele tem um diferencial, né, com relação a muitos outros cargos do governo federal, que ele possui uma coisa chamada tecnicidade. Tá? Por isso que o nome é técnico. Técnico, informações geográficas e estatísticas. Ele tem uma coisa chamada tecnicidade. O que significa essa tecnicidade? Significa dizer que o cargo ele tem uma complexidade de conteúdo e você não consegue substituir esse trabalhador por um trabalhador genérico. Né? Não é simplesmente o cara chegar no IBGE hoje e já sair fazendo atividade técnica. Não. Ele até pode ter o contato com a realidade de campo, né, para se ambientar, ele pode, né, conhecer os setores, entender como é a realidade de pesquisa e tal, mas ele não vai conseguir supervisionar uma pesquisa, ele não vai conseguir nem realizar uma pesquisa se ele for contratado hoje. Então, quando o cargo ele possui tecnicidade, ele significa dizer que ele é um cargo complexo, né, que precisa de um treinamento e que, por isso, precisa ser valorizado. Então, essas 300 e... Deixa eu ver aqui quanto que foi. 300 vagas que saíram para o cargo de nível intermediário só ocorreu por conta da luta do sindicato. Porque até então o governo ia falar, não, é só nível superior. A gente foi lá e falou, não, precisa. Porque aí entra um outro problema. Se a gente não tem reposição de concurso, a gente tem o risco da extinção do cargo. À medida que ele não vai sendo abastecido com novos, abastecido com novos trabalhadores, ele acaba entrando em extinção. Então, a política, infelizmente, que tem sido implementada no IBGE nos últimos anos é de substituição de mão de obra. Né? Você faz menos concurso para nível intermediário, apesar da demanda existir. Você faz menos concurso para nível intermediário, mas você vai colocando mão de obra temporária. Né? E com um agravante aí absurdo, que aqui eu aproveito a identificação enquanto sindicalista para dizer que o IBGE cometeu equívoco. É importante que isso fique claro para quem está acompanhando esse programa. Um equívoco grande em realizar PSS, processo seletivo, para supervisor temporário. Por que nós do sindicato avaliamos como um equívoco? Porque o trabalho temporário, pela natureza e pelo nome dele, a própria classificação lá na legislação, quando a gente vai ver, ele é um trabalho voltado para uma atividade pontual. O cara vai lá, é contratado, faz o censo, faz seja lá qual for a pesquisa de forma pontual. Uma atividade depois permanente. De um período... Exatamente. Só que o que acontece? O trabalhador temporário do IBGE está sendo enquadrado como um permanente, fazendo atividade de trabalhador permanente, e esse cargo de supervisor acentua isso. Porque o supervisor, já diz o nome, supervisionar. Então, ele supervisiona, ele faz, enfim. Agora, esse último PSS avançou ainda mais, está fazendo trabalho administrativo até o PSS para o supervisor temporário, coloca ali atividades que são praticamente iguais às do chefe de agência. Então, isso é muito preocupante, porque leva à extinção do cargo de nível médio.
Então é importante frisar isso aí. Mas o técnico é isso, ele faz essa atividade complexa de pesquisa, atua em vários segmentos, pesquisas populacionais, demográficas, pesquisas econômicas, agropecuárias, na base territorial, a parte de mapeamento. Então, assim, é o cargo que eu diria assim mais diversificado do IBGE. Também tem um técnico, né, que é o técnico administrativo, só que esse não foi aberto. Não foi oferecido, mas esse técnico em informações geográficas e estatísticas, ele também atua na área administrativa. Então, ele pode trabalhar nos recursos materiais, ele pode trabalhar no setor financeiro, ele pode trabalhar na área de informática, dentro da unidade estadual. Né? Perfeito. Ele pode atuar tanto administrativamente ou então em campo fazendo pesquisa, o técnico. Sim, né? Sim. Beleza. E o analista e o tecnologista? O analista, esse sim tem um perfil muito mais voltado para a área administrativa, né? Ou ainda para a área de supervisão das pesquisas. Mas ele não atua diretamente executando, realizando ali a pesquisa no dia a dia. Geralmente não é o que acontece. O que acontece é o analista está numa área administrativa, nas unidades estaduais, numa área administrativa, ou supervisionando alguma pesquisa de maior porte, né? Então, ao longo da década anterior, houve concursos, né, para analista, e isso permite que o cargo de nível superior, vamos dizer assim, de maneira geral, ele se mantém estável no IBGE. Né? Praticamente, assim, você teve uma saída de pessoas por conta de aposentadoria, mas, em geral, os concursos foram repontos. Se a gente pega uma linha, né, o gráfico da força de trabalho do IBGE, você vê que o analista, o nível superior, ele se mantém constante. O que vem mudando é o nível intermediário, técnico, que vem sendo substituído por força de trabalho temporária. O tecnologista, ele tem uma área de atuação mais específica, então, geralmente, ele é recrutado um perfil voltado para a área de geografia, né, para a área de geoestatística, enfim, de base territorial. Então, quando recruta essa mão de obra, já recruta com uma especialidade, ou para a área agropecuária, né, pede lá com nível superior em alguma área de conhecimento voltadas à agropecuária, então ele vai atuar nas pesquisas agropecuárias. Ele não tem tanta mobilidade como o analista. O analista é um pouco mais genérico. Ele pode estar hoje numa pesquisa, amanhã na área administrativa, pode sair de uma pesquisa populacional para uma pesquisa agropecuária. E o tecnologista, ele tem um perfil mais fixo, né? Ele tem um perfil mais específico. É uma formação mais voltada para determinada área, seja na área econômica, né? Vai pedir formação em ciências econômicas ou formação em ciências agrárias, formação em cartografia, enfim, vai ser um cara com perfil bem mais específico. Enquanto o analista, ele pode ser nível superior, geralmente é nível superior genérico. Okay. E o pesquisador é um número bem mais reduzido, né, que atua na ENSE, né, que é importante destacar que o IBGE tem uma Escola Nacional de Ciências e Estatística, que é a ENSE, que é uma faculdade, onde forma quadros, onde forma metodologias, onde faz, enfim, a parte mais teórica da atividade. E esse pesquisador geralmente está voltado para essa carreira, para essa atividade, né, que é na Escola Nacional de Ciência e Estatística. Mas, enfim, como hoje a gente tem um quadro de déficit de mão de obra, esses 3 cargos iniciais aí, o técnico, né, que se divide em técnico administrativo e técnico em informações geográficas e estatísticas, assim como o analista e, em alguns casos, o tecnologista, eles acabam fazendo atividades muito parecidas, muito próximas. Né? Tem técnico que atua como chefe de unidade estadual, como gerente de pesquisas, como coordenador técnico do censo demográfico, enfim, tem uma mobilidade muito grande porque tem escassez de mão de obra. Então, você tem que jogar com as peças que você tem. E o que reforça ainda mais o caráter de tecnicidade do cargo, né, que eu tinha dito anteriormente. O técnico, ele não é aquele cara que vai lá e faz só uma atividade repetitiva. Também destaco aí que isso foi uma vitória do sindicato. O entendimento, digamos assim, da CRH, do IBGE, era de que esse cargo de nível intermediário seria um cargo de atividades repetitivas. Aí o sindicato foi lá e provou, disse, olha, não é repetitivo por uma série de fatores, né? Está aqui o nome do cargo, que é um técnico, está aqui as atividades que ele faz, né, que são idênticas à atividade de nível superior. E a natureza da tecnicidade não se dá com base na escolaridade que você recruta, e sim na atividade que aquele cargo realiza. Então, você pode ter o técnico do IBGE que tem tecnicidade, apesar de ser de nível intermediário,
como você pode ter em alguns órgãos analistas que fazem atividades que não possuem tecnicidade. Então, o que vai dizer se tem tecnicidade ou não é a natureza da atividade que ele realiza lá no órgão onde ele trabalha. E Alves, eu tenho uma dúvida assim, é feita todas essas pesquisas e tal. Quem é que faz a análise, né, dessas pesquisas para chegar a conclusões? É o analista, é o tecnologista, é o pesquisador? O técnico é o cara de campo, né? Mas quem faz a parte, digamos assim, de entendimento, né, a parte de inteligência das pesquisas para chegar a conclusões? É porque são essas pesquisas que vão ajudar muitas vezes o governo, né, a implementar políticas públicas, né? Quem é que faz esse processo de análise? O técnico e o analista, eles estão mais voltados para a área operacional, Okay. né, para a coisa do fazer mesmo, né, ir lá em campo, né, no caso do técnico, ou coordenar equipes, ou supervisionar uma pesquisa, coordenar uma pesquisa. O tecnologista, ele tá mais vinculado a essa validação, né, a esse fechamento desse resultado. Okay. Mas é o que eu digo, assim, eu volto a frisar, nas diretorias, né, que seria assim, as diretorias é que fazem essa avaliação final dos resultados que são produzidos pelas agências e pelas unidades estaduais. Nas diretorias a gente encontra pessoas de cargos diferenciados, né, de cargos diversificados. Então, é um trabalho conjunto, né, não é necessariamente assim, o CPF do fulano de tal que assina, ou o número do conselho, né, que ele tem lá que assina, conselho lá de estatística, conselho de geógrafos, tal. Não, é uma diretoria. E essa diretoria é composta por um conjunto de trabalhadores. Claro que à medida que o IBGE foi perdendo força de trabalho de nível intermediário, esse papel ficou mais, nas diretorias, ficou mais vinculado ao nível superior, né, seja ele analista ou tecnologista. Mas na diretoria você tem pessoas com cargos diversificados. Perfeito. Só avaliando aqui, só confirmando aqui com você, né, pela pesquisa que eu fiz, hoje as remunerações iniciais são de 4.399 para técnico, 9.100 para analista e tecnologista e 10.572 para pesquisador, já levando em consideração aí 658 de auxílio alimentação. É isso mesmo, né? E eu queria saber também de você quais são os benefícios que os servidores têm, né, além do auxílio alimentação. Benefícios é uma área assim que o serviço público como um todo está muito carente, né? Porque sim, da década de 80, 90 foi perdendo, né, muitos benefícios que tinha. Mas hoje a gente ainda tem lá o auxílio saúde, né? Que uma vez que o servidor tenha despesa com plano de saúde, ele pega aquele boleto, faz a comprovação e recebe um valor que é bem baixinho, até 120, se eu não me engano, por vida. Tem uma variaçãozinha, dependendo da idade, dependendo do custo que você tem, mas fica em torno de 120, que é muito baixo. A gente, né, enquanto sindicato... Por dependente ou geral? Por dependente. Por dependente, é. A gente está reivindicando que esse valor seja reajustado, né, porque ele está congelado há muito tempo, né, o sindicato tem reivindicado isso. Tem o auxílio creche, né, que é para filhos, para crianças abaixo, filhos, né, no caso, abaixo de 6 anos, que aí, se eu não me falha a memória, o valor está de 360, 300 e alguma coisa, por dependente também. E o que, meu Deus? Acho que é isso aí. Assim, tem as progressões dentro do órgão, né? Tem os cargos, né, que você pode assumir, né, na área de supervisão, na área de chefia de seção, na área de diretoria. Então, assim, tem alguns cargos que são remanejados, algumas gratificações que são remanejadas, sim, que foram até reajustadas recentemente. Ano passado teve um acréscimo bem significativo, assim, houve um remanejamento, né? A gente tinha um conjunto de gratificações que estavam sem uso, e aí a direção do IBGE, a presidência do IBGE, pegou aquele conjunto de gratificações e remanejou para o quadro atual, né? Porque o IBGE, só para você ter uma ideia, a gente tem um total de 7.464 cargos vagos, certo? Hoje, nós estamos com um total de 3.900 e alguma coisa. Então, o que acontece? O que a diretoria fez foi pegar essa quantidade de gratificações que tinha, reduzir o número e elevar o valor, né? Isso foi uma coisa muito interessante, porque valorizou os trabalhadores. Não, desculpa, deu um dado errado aqui. O número de cargos vagos que nós temos é de
Isso. Vago tem. No total, a gente tem 11.505. Vagos, nós temos 7.464. Exato. O total de cargos do IBGE, hoje, assim, em termos de disponibilidade, que poderia, né, o IBGE poderia chegar a 11.505 cargos. Né? Esse dado aqui mostra que a gente está com 4.000, na época que foi feito esse levantamento, que foi o janeiro de 2023. A gente tinha 4.041 ocupados, né? E 7.464 vagos. Né? Então, assim, poderia, né, assim, para animar o pessoal do concurso ali, o IBGE poderia, né, se assim fosse possível, e se assim o governo entendesse como necessário, poderia ter concurso para mais 7.464 vagas. Sendo a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que é sobre convocações. Mas já que a gente aqui na partida de plano de cargos, eu queria só que você falasse o seguinte: como é que ocorrem as promoções e progressões dentro do IBGE, né? Em quanto tempo se chega ao teto da carreira? Uhum. A progressão ela ocorre de acordo com o tempo de serviço. Né? A cada ano você vai progredindo, ganhando uma letra, um número, né? Tem uma estrutura lá baseada em letras e números, e isso vai dando um retorno financeiro ao servidor. É claro que para ver essa progressão você precisa ter uma boa nota, né? Existe uma avaliação, né? Às vezes as pessoas, a população em geral, o pessoal que faz concurso sabe disso, mas a população em geral desconhece que o servidor público ele é avaliado. Semestralmente. Então, tem um plano de serviços que você tem que entregar e o seu chefe avalia aquele plano, se entregou ou não. E aí, com base nisso, você recebe uma nota e, com base nessa nota, você progride na carreira. Mas essa progressão ocorre anualmente, não? Todos os anos? Anualmente. Todo ano. Anualmente. Perfeito. De acordo com o tempo que você passou na casa. Agora, leva-se em torno de 15 anos para chegar ao teto da carreira. Né? Ao topo, para emparedar. E internamente você tem essa possibilidade, né, de exercer algum cargo comissionado, algum cargo de confiança, né, digamos assim, que você vai ganhar uma gratificação a mais. Vai ganhar gratificação. Né? E os servidores têm direito a adicional de qualificação? Por exemplo, um funcionário, né, de nível superior que ocupe a carreira de técnico, que é de nível médio, ganha um adicional? Sim, ótima pergunta. Tinha até me passado dessa gratificação. Existem gratificações no IBGE. Para o nível superior é chamada de gratificação por titulação, né? Especialização, mestrado, doutorado, que vai dar uma gratificação, vai dar uma pontuação a mais de acordo com o currículo dele. E no caso do nível intermediário, tem o que a gente chama de GQ, né? Que é a gratificação por qualificação, que a depender do curso que você faça, não necessariamente nível superior, né? Pode ser o curso em outras áreas, mas que tenha correlação com a atividade do IBGE. Né? Então, você envia esse certificado, né, desse curso, pode ser de nível superior ou de outra espécie. Uma comissão avalia esse curso, né, verifica se aquele curso tem relação com a atividade fim do IBGE, e a partir disso você pode ter o AGQ1, GQ2 e GQ3. Volto a frisar que essa gratificação foi fruto de uma grande mobilização que aconteceu em 2012, uma greve muito importante que aconteceu, onde os salários dos técnicos estavam muito defasados, né? E tinha sido criado um fosso, né? um gap, né? Uma distância entre o nível superior e o nível intermediário. Né? E o sindicato foi lá, reivindicou e disse: essa distância está muito grande. A gente precisa de gratificações aí para conseguir reduzir esse espaço, reduzir esse fosso. Então, em 2012, a gente entrou em uma greve muito forte, durou em torno de 3 meses, e a partir dessa greve a gente conseguiu essas gratificações, que valorizou a carreira, valorizou os trabalhadores, e a gente digo assim, a GQ tem um peso muito grande hoje na remuneração. Né? É muito importante, então, que a pessoa que ingressa no IBGE tenha esses cursos ou faça esses cursos para adquirir essa gratificação. Além de, claro, ajudar muito, né, na atividade fim do IBGE, ela tem um retorno muito significativo em termos de remuneração. Muito legal. O IBGE também chega a pagar integralmente ou financiar parcialmente cursos de graduação ou pós-graduação para os seus servidores, não? Não tenho conhecimento disso, não. O que tem, assim, de graduação, cursos, eventualmente, que alguma entidade abre, se a unidade estadual entender que aquilo vale a pena, pode pagar, mas não curso de nível superior. Geralmente, cursos pontuais ali. O que tem é a liberação para pós-graduação, né?
Tem a com remuneração, sem remuneração, então tem as liberações ali que são garantidas por lei para que os trabalhadores possam se qualificar. O governo ele autorizou 895 vagas, né? Você já falou aí que só de cargo vago são mais de 7 mil, não é isso? 7.464. Mais de 7 mil cargos. Ou seja, é uma carência absurda de pessoal. Até em função disso, você acredita aí que o IBGE vai convocar aprovados, além desse quantitativo de vagas que está em edital? Vocês, por exemplo, da SimBGE, vão ali ficar cobrando o governo para se chamar os excedentes desse concurso? Uhum. Sim, eu vou explorar um pouquinho esse número aí, tá? Com base no quadro de cargos efetivos que a gente tem hoje no IBGE, o nível superior, né, e aí inclui todos aqueles cargos ali, o nível superior, ele tem um total de cargos de 2.417, tá? Ocupados, a gente tem 1.438. Vagos, nós temos 979. O concurso que está colocado aí são de 595 vagas. Ou seja, o IBGE vai conseguir um preenchimento de 60,78%, 61% desses cargos vagos. Então, assim, é um número bastante significativo, né? Bastante importante, que a gente espera que tenha mais, né? Que tenha mais concursos para nível superior. E, em contrapartida, os de nível intermediário, o total de cargos, né, que o IBGE possui é 9.088 cargos. Desses, 2.603 estão ocupados e vagos nós temos 6.485. Então, a gente tem um número elevadíssimo de cargos vagos de nível intermediário. Com o concurso de 300 vagas, a gente tem um preenchimento de apenas 4,63. Então, enquanto o nível superior vai preencher 60% dos cargos vagos, o nível intermediário vai preencher 4,63. No total, a gente vai ter um preenchimento de 12%, né, dos cargos do IBGE, ou seja, é pouquíssimo. Dentro dessa escassez, a gente saiu da década de 90 com algo em torno de 12 mil trabalhadores efetivos e diminuindo a ponto de hoje, né, a data de hoje, a gente tem, hoje, o último levantamento que eu vi do último mês foi de 3.960 alguma coisa trabalhadores efetivos, ou seja, é uma redução brutal. A gente espera, sim, vamos reivindicar que seja chamado o número excedente, e segundo a última alteração na legislação que teve, é de 25%. Né? Antes era 50% o número de vagas, e agora baixou para 25%. Agora, o animador é que a última reunião que a CBGE teve com o Ministério do Planejamento foi indicado que o governo pretende realizar concursos todos os anos e que no ano que vem já temos concursos para o IBGE, além desse ano. O ano que vem também tem concurso para o IBGE. Agora, o que a gente não sabe é quantas vagas são, quais são os cargos, porque esse número de 300 vagas para nível intermediário, ele não cobre o déficit que a gente tem nas agências. Hoje, o IBGE possui 561 agências, né, na data de dezembro de 2022, tinha 561 agências. Dessas 561 agências, 80% tinha apenas 3 técnicos. Apenas 3 técnicos. O que significa dizer que quando a gente tem um censo, a gente não tem pessoal para recrutar, não tem material humano. Então, essas 300 vagas não dá nenhum técnico por agência. Sim. Né? Se a gente pegar 561 agências e 300 vagas de técnico, não daria nenhum técnico por agência. Então, só deixando aqui uma observação sobre o que o Elvis falou, até para os nossos ouvintes terem uma ideia, né? É porque antigamente, né, o órgão, quando o concurso era autorizado, o órgão poderia pedir ao Ministério do Planejamento, que agora é Ministério da Gestão, né, 50% a mais das vagas autorizadas após a conclusão do concurso. Hoje em dia, houve uma mudança, hoje em dia pode solicitar apenas 25% desse quantitativo. Era sobre isso que o Elvis estava se referindo. Qualquer quantitativo além dos 25%, né, precisa-se de uma autorização presidencial. Né? Tem que sair um decreto presidencial agora, nesse momento, seria do Lula, né, para se chamar os aprovados além de 25% das vagas autorizadas. Né? Só para deixar isso aqui bem claro. E uma coisa que o Elvis falou que foi bastante interessante, então, é que há um compromisso do governo em realizar concursos regulares, então, talvez até todos os anos, para o IBGE, para essas 4 carreiras, né, Elvis? Então, assim, muito provavelmente o prazo de validade desse concurso deve ser curto.
Luiz, o que foi colocado é que o governo realizará concursos em geral ao longo dos anos, né, ao longo dos 4 anos, dos 3 anos de mandato. Para o IBGE, já está, segundo o Ministério do Planejamento, já tem a intenção, né, ou a promessa de um novo concurso ano que vem. Agora, não sei se durante os próximos 3 anos, entende? Eles falaram que, além desse, já tem a intenção de realizar o ano que vem. Agora, o governo como um todo vai realizar vários concursos ao longo dos anos. Sim. Ô Elvis, a gente está falando aí da necessidade pessoal, a carência é muito grande. Essa maior carência pessoal hoje está concentrada no Rio de Janeiro, que é a sede? Pode-se dizer que sim, porque era uma área que tinha um número muito grande de servidores e que, em virtude das aposentadorias, perdeu muita gente, né? E nos concursos que aconteceram nos anos anteriores, 2009, 2013, ou foi 14, 2015, 16, as unidades estaduais tiveram alguma vaga. Foi assim, um número maravilhoso, assim, mas comparado ao Rio de Janeiro, tinha uma vaga. Então, as diretorias hoje estão numa escassez muito grande, as diretorias ficam no Rio de Janeiro. Agora, voltando a frisar, né, com o teletrabalho, essa dinâmica muda um pouco. A tendência, mas de qualquer forma, a tendência é que o Rio de Janeiro seja o estado com maior quantitativo de vagas nesse concurso, né? Até em função de toda essa carência, mas provavelmente todos os estados vão ser contemplados com vagas, até porque o IBGE está presente em todos os estados, correto? Correto. Está em todos os estados e em 561 cidades, né? Então, a demanda ela existe. Eu queria só apontar um outro quadro aqui que é bem interessante. O último levantamento que eu tenho aqui é de março de 2023. Então, em março de 2023, a gente tinha 3.969 trabalhadores efetivos. E desses 3.969, 965 eram aposentáveis, são aposentáveis. Ou seja, são pessoas que podem se aposentar amanhã. São então, quantos aposentáveis até no momento? Eu ia fazer essa pergunta. De quantos aposentados, pessoas com condições de se aposentar tem no momento o IBGE? Em março de 2023, 965. Nossa, se ela se aposenta de uma vez só, o IBGE para, porque, ou seja, o quantitativo de aposentáveis é maior do que o número de vagas do concurso. Exatamente. É isso que eu queria avisar. O número de aposentáveis é maior que o número de vagas. Por isso que todo mundo fala, poxa, o IBGE teve um concurso de 895 vagas, mas se você pega o número de aposentáveis, né, e o número de cargos vagos que a gente vê que é uma poeira isso aí, não é muito pouco. E é muito comum, Luiz, é muito comum o pessoal no IBGE se aposentar depois do censo. Então, a gente teve um censo agora, né, que acabou agora em junho. Então, a tendência é de muitas aposentadorias nos próximos 6 meses. Porque o pessoal, como eu disse, né, tem aquela cultura de trabalho, fala, não, quando meu último censo eu vou fazer, né, e vou me aposentar. Então, muitas pessoas chegaram nesse último censo. Esses 965 chegaram, teoricamente, no seu último censo, porque vão se aposentar até de forma compulsória até 2030. Em geral, vai ter um número bem significativo de aposentadorias nos próximos 6 meses. Então, é isso que a gente coloca assim. Então, para quem vai fazer o concurso, né, ficar atento que provavelmente o IBGE vai chamar muito além desse número de vagas. O governo vai ser obrigado a, no mínimo, autorizar essas 25%, né, das vagas adicionais, né, e quem sabe até chamar mais aprovados do cadastro de reserva para suprir toda essa necessidade que hoje tem o IBGE, né? Já tem uma carência grande e ainda pode ter um número de aposentáveis maior do que o número de que é, né, hoje o número de oferta de vagas do concurso. Mas Exato. Eu enfatizo que eu vou só frisar aqui, né, que essa força que a gente tem dos concurseiros, né, das pessoas que fazem concurso, ela é até pouco trabalhada pelo sindicato. E a gente sabe que a quantidade de pessoas que prestam concurso, que tentam concurso, os chamados famosos concurseiros, é um número imenso. Então, assim, é importante que esse público pressione o governo, até entre na página do sindicato lá e siga a página do sindicato, porque tem uma série de informações que chegam ali, pressione a ministra Tebet, pressione a ministra Esther Dweck para abrir mais vagas, para abrir novos concursos, para que a gente consiga suprir esse quadro que é muito perigoso e que, ao que tudo indica, o governo vai continuar com a contratação de mão de obra temporária para o IBGE. Porque quando a gente pega o último PCS que foi lançado, parece que são 7 mil, quase 8 mil vagas para trabalhadores temporários. Então, assim, é uma coisa absurda, né? A gente vê a escassez de trabalhadores efetivos e a recomposição através de trabalhadores temporários é uma coisa que a gente se preocupa, né? Porque isso, de alguma maneira, acaba impactando a qualidade do trabalho, a qualidade de vida dos trabalhadores, porque
os servidores efetivos acabam enxugando gelo, né? Toda hora tem um trabalhador entrando, outro saindo, aí você dá o treinamento, o cara aprendeu a fazer pesquisa, depois passa em outro concurso, sai. E só para destacar um outro ponto que é importante, que os internautas, né, que acompanham o canal precisam saber, isso é muito importante. Existe uma carreira que foi aprovada em 2014, a partir de uma greve também, para você ver. A greve ela é importante, a greve traz resultados. A gente fez uma greve em 2014 e ela trouxe um resultado de uma nova carreira, que o IBGE, lá em 2014, assinou essa nova carreira, e essa nova carreira, ela enxuga a estrutura de cargos do IBGE. Ao invés de termos 5 cargos, a gente passa a ter 3, que seria um de nível intermediário, um analista e um pesquisador. Né? Então, ela dá uma enxugada e ela melhora os salários. O patamar salarial ele é melhorado nessa nova carreira. A gente, enquanto sindicato, está retomando essa negociação, porque em 2014 a gente aprovou, né, teve o acordo entre IBGE e sindicato, faltou o governo aprovar, né, para que seja implementado, e aí veio essa loucura de 2016, impeachment, golpe, posteriormente eleições de governos, né, de presidentes que entendiam que o serviço público precisava ser esvaziado, e agora a gente retorna a uma situação um pouco mais favorável para o serviço público, ainda não é a ideal, mas um pouco mais favorável, e essa nova carreira precisa ser implementada. Ela já foi aprovada em 2014 pelo sindicato e pelo IBGE, e em 2000 e ela falta apenas a aprovação do governo e a implementação. E se ela for implementada, os nossos salários vão ser melhorados e a estrutura de cargos vai ficar mais enxuta e mais condizente com a realidade. Na verdade, seria um novo plano de cargos e salários, então, dos servidores do IBGE, correto? Perfeito. Correto. Elvis, para te encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles aí que estão interessados em participar desse concurso para efetivos do IBGE, né? Vale a pena manter os estudos em dia, vale a pena correr atrás, porque, de fato, é uma casa onde essas pessoas vão ter a oportunidade de mudar as suas vidas, vão ter a oportunidade de crescer profissionalmente, de vivenciar realmente um ambiente muito bom de trabalho? Sim, Luiz, eu deixo assim uma saudação muito grande para quem está se preparando para esse concurso. É um órgão estratégico para as políticas públicas, para o monitoramento das políticas públicas. A gente desenvolve aí uma série de indicadores e índices, né, que dizem as condições, que demonstram, né, apresentam as condições de vida da população brasileira, o índice de desemprego, o índice de emprego, a taxa de desemprego e desemprego, o PIB, a inflação, né, a produção do Brasil. Então, assim, a produção agropecuária, se a população cresceu ou não cresceu. Então, assim, é uma atividade riquíssima, é uma casa muito rica, que tem 87 anos, né? 87 anos de longevidade, realiza um trabalho fundamental, né? Importantíssimo para o Brasil, de reconhecimento e destaque internacional. O IBGE é referência mundial para uma série de pesquisas, né? Implementação de inovações. Então, volta e meia, países desenvolvidos vêm até aqui, né? Ditos desenvolvidos, vêm até aqui entender como é que a gente está trabalhando para levar para lá a nossa metodologia. Então, é uma casa importante, vocês vão ser bem recebidos. Houve uma luta do sindicato muito ferrenha para que esse concurso saísse, e a gente mantém essa luta para que ocorram outros concursos e que, principalmente, a carreira seja aprovada, para a gente até poder reter essa mão de obra, né? Porque, às vezes, a pessoa passa no concurso, aí faz outro concurso e sai. Então, a gente tem essa luta aí para a sobrevivência do IBGE e da carreira. Tá, Luiz? Muito então, agradeço mais uma vez a oportunidade. E quando precisar, pode chamar esse IBGE para bater um papo. Com certeza. Eu quero agradecer aqui a sua participação nessa entrevista, de ter aí disponibilizado seu tempo para vir conversar com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural e que estão aí interessados em participar desse concurso IBGE. Eu tenho certeza que eles gostaram muito dessa entrevista porque, de fato, né, conseguiram aí ter uma boa noção de como é que é trabalhar no IBGE, quais são as atividades que vão desempenhar e, além de saber muito mais sobre remuneração, sobre benefícios, plano de cargo, entre outros atrativos. Opa, acabou caindo aqui a participação do Elvis, né? E talvez não volte aqui para continuar com a gente, mas já era o final mesmo da nossa entrevista. E aquilo que eu quero deixar para vocês é
que vocês participem desse concurso, né? Se vocês realmente forem participar desse concurso do IBGE, que é bastante interessante, eu informo que a Degrau Cultural está com turmas abertas para você estudar aqui com os melhores professores do Rio de Janeiro, né? Para obter informações, acesse o nosso site ou entre em contato com 21 39 70 10 15. O Elvis voltou aqui para a nossa entrevista. Elvis, mais uma vez, agradeço a sua participação, né? E fica aí o convite para você voltar em uma outra oportunidade, tá legal? Legal, Luiz. Um grande abraço aí, boa prova e boa preparação para todos os candidatos e candidatas. Perfeito, Elvis. Muito obrigado. Agradeço a vocês também que acompanharam essa entrevista. Peço que deixem seu like, caso tenham gostado. Aproveite e compartilhe essa entrevista aí, né, com os seus amigos, né, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né? Não deixe, de fato, de passar essa entrevista à frente para que outras pessoas possam conhecer melhor o trabalho que é desempenhado pelo IBGE e que os futuros servidores irão realizar quando aprovados nesse concurso, né? No mais, acompanhe aí também as nossas redes sociais, a seção de notícias da Degrau Cultural e o nosso canal no YouTube. Estamos sempre aí produzindo conteúdos especiais para você. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!